graça para ansiedade, tristeza e pânico. Tá dando para enxergar aí? Como é que tá aí? Esse jogo de cores tá legal, essa paleta aí? Meios de graça para tristeza, ansiedade e pânico. Significa o que Deus proporciona para facilitar a nossa vida. Na semana passada, a mensagem da pregação feita por Lucas nos edificou bastante, afirmando que pelo Evangelho o Espírito Santo muda a história das pessoas para a glória de Deus. Inclusive a história da redenção nos mostra a reviravolta que Deus Pai iniciou com o seu Filho na cruz. Nessa reviravolta que Deus Pai iniciou com o seu Filho na cruz, Ele colocará fim ao nosso sofrimento momentâneo nessa terra. Eu vi ontem uma pregação num casamento que o pregador afirmou o seguinte, que o Evangelho não é para a gente mudar o mundo. O Evangelho é para a gente aprender a viver no mundo. Porque o mundo está totalmente sob o controle de Deus. E lá na conclusão do Lucas, ele citou o verso de Provérbios. A gente está numa série sobre Provérbios, Provérbios 4:18, que o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer. O dia vai clareando e brilha cada vez mais até clarear definitivamente. E a gente entende pelo Evangelho que o clarear definitivamente é quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. A gente está nesse processo ainda. Mas na semana retrasada, falamos também do Evangelho, tristeza, ansiedade e pânico, ou seja, o Evangelho contra a escuridão da tristeza, contra a escuridão da ansiedade, do pânico, e o remédio principal é o Evangelho. Não discriminamos nenhuma terapia, não discriminamos a psiquiatria e não discriminamos nenhum medicamento, mas entendemos que a fonte principal de cura também é o Evangelho. Indiquei um livro de ataques, ansiedade e pânico, o livro de Jocelyn Wallace, e usamos a Bíblia como a referência principal. Por quê? Existe a queda. Nenhuma outra ciência terapêutica pode trabalhar sem essa questão de que estamos sob os efeitos da queda e da intensa influência que o pecado exerce no psiquismo dos seres humanos. Vimos então somente em Provérbios o que é ensinado sobre o coração humano e a evolução na piora de uma crise, Foi colocado aí esse avanço de piora numa crise. Primeiro, a tristeza nos deixa debilitados, está em Provérbios 17:22, que diz que o espírito abatido consome forças. A gente sabe disso. Todo mundo aqui já ficou com o espírito abatido e sem forças. Vimos também que o semblante denuncia o estado da nossa alma. Em Provérbios 15:13 diz que pela dor do coração o espírito se abate. Então existe uma correlação com o nosso semblante, no nosso rosto, com a dor. Vimos que é possível disfarçar a aflição. Provérbios diz que o riso pode esconder o coração aflito, e citei até inclusive naquele dia sobre a depressão sorridente, Pessoas deprimidas que fazem piadas. E citei também o depoimento do ator americano, o Jim Carrey, que fez o máximo, o cara mais engraçado, um dos mais engraçados, que confessou ser depressivo, chamado a depressão sorridente. E vimos também que preocupação esmaga a alma. Provérbios 12:25 diz que a preocupação deprime uma pessoa, A depressão é um esmagamento na alma de alguém. E vimos em Provérbios 15:15 que para os aflitos todos os dias são difíceis. Então existe uma evolução, existe uma evolução de crise que chega a todos os dias estarem difíceis. E ali na ilustração há uma pessoa já com os pensamentos todos embaralhados a ponto de apertar o botão de pânico. Inclusive, às vezes nem precisa de apertar o botão do pânico, o pânico já aparece em apertar o botão. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Se alguém aqui está passando por essa sensação ou já passou por isso,
você e eu nunca estivemos sozinhos, né? Milhares de pessoas têm enfrentado isso. E como vimos que somente em Provérbios, todas estas coisas, e ainda eu não fui ainda totalmente aprofundado ainda em Provérbios, devido a tempo, entendemos então que Deus entende de crises humanas. Então quem sofre sente vergonha, fica assustado, fica abatido e talvez é incompreendido, mas Deus entende de crises humanas, senão não estaria em Provérbios todos esses textos aí. E o primeiro conselho daquela semana foi: aceite que você é humano e não é Deus. Só Deus é onipotente, ou seja, tem todo o poder, só Deus é onisciente, conhece todas as coisas, presente, passado e futuro, e só Deus é onipresente. Qualquer coisa que aconteça no cosmo, Deus sabe que está acontecendo. Então, coisas ruins não acontecem a Deus, acontece comigo e com você. Deus é intocável pelo mal, mas nós somos atingidos pelo mal. Nós somos fracos, inclusive. O segundo conselho é: espere-se na fraqueza e na obediência de Cristo 100% humano. Ali tem uma obra de arte que eu esqueci de pegar o autor da obra. Jesus em agonia, Lucas 22, 44, disse que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Crise documentada. O Deus não escondeu a crise de Jesus. E a gente esconde as nossas crises. A gente é criticado pelas nossas crises. A gente tem vergonha das nossas crises. Então, mostra documentado no Evangelho, Jesus, antes de ser humilhado, 100% humano, antes de enfrentar a agonia, o sofrimento, como nosso representante legal, substituto na perfeita justiça de Deus, ele sendo humilhado entra em crise. Deus humano, 100% humano, abriu mão da sua divindade para ser 100% homem, mesmo sendo 100% Deus. Ele não usou a parte 100% Deus, usou 100% humanidade para nos substituir. Teve sua crise documentada para fazer a vontade do Pai, enfrentar a cruz. E ele poderia, naquele momento ali, mudar a sua circunstância. Ele tinha todo o poder para fazer isso se ele quisesse, mas ele não fez. E agora você e eu sabemos que temos um Deus que sabe o que é crise. Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16, disse que ele, que passou por agonia e suou sangue, provavelmente você não chegou ao ponto de ter uma crise de suar sangue, chegar a um estado emocional de calamidade total. Mas ele sabe e entende nossas fraquezas, enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Então nós podemos nos aproximar com toda confiança diante do trono da graça e receberemos dele, que teve crise, misericórdia, e encontraremos dele graça, favor, para nos ajudar quando for preciso. Você crê nisso? Amém. Você tem chegado até ele, ressuscitado? Então esse é o Evangelho. E Provérbios também diz, em Provérbios 15, 30, que boas notícias dão vigor ao corpo. É aí que começa a entrar o Evangelho na nossa vida, para dar uma revigorada em nosso corpo. Hoje falaremos de meio de graça para a tristeza, ansiedade e pânico, o que Deus nos proporciona para facilitar a nossa vida segundo o Evangelho. Então há algumas coisas que Deus nos proporciona para facilitar a nossa vida, que eu tenho a experiência de ter utilizado no ano de 2016, quando eu tive uma crise de pânico. Inclusive eu tive uma crise dissociativa, numa mudança para Macaé, devido ao estresse dessa mudança. E eu fui tratado durante uns 2 anos por estas... Eu não procurei ajuda naquela época, outro tipo de ajuda, e fui tratado da seguinte maneira: pela sua palavra, pela uma boa conversa com Deus, que é a oração, pela amizade sincera, que seria a comunhão, nossa comunhão, a gente ceando junto como irmãos e com amizade sincera, e pelos momentos de cânticos a Deus. É o que Deus tem preparado para nos ajudar em momentos de crise. Então, pela sua palavra,
Deus nos chama para uma conversa. Quando se fala a palavra de Deus, é conversa de Deus comigo e com você, daquele que é totalmente sábio, daquele que ninguém conhece, ninguém consegue explicar os seus motivos de uma visão humana, numa visão humana. Ninguém consegue colocar Deus contra a parede, mas Ele nos chama para uma conversa, e Provérbios 4, 5, capítulo 4, versos 5 e 6 é a nossa base de hoje. O texto diz assim, adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Discernimento é olhar o mundo e entender o que está acontecendo. Olhar para você e entender o que está acontecendo. Isso é discernimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Lá no hebraico, protegerá, a sabedoria é como se fosse guarda-costas seu. A sabedoria que Deus te envia pela sua palavra, torna-se para mim e para você um guarda-costas. Ela o protegerá, ame-a, e ela o guardará. Protegerá e guardará, parece ser a mesma coisa, mas não é. No hebraico, o guardará, ela te colocará em outro patamar. Ela te colocará numa fortaleza. Então a sabedoria de Deus, para a gente discernir o mundo, discernir o que está acontecendo dentro da nossa casa, do nosso emprego, na nossa vida pessoal, ela nos protege como um guarda-costas e nos coloca em outro patamar daqueles que não entendem a sabedoria de Deus. Então, para mim, a melhor definição para a palavra de Deus no Antigo Testamento, depois nós vamos falar a definição no Novo Testamento, a melhor definição para a palavra de Deus no Antigo Testamento é Deus se comunicando com o ser humano com orientações de sua plena sabedoria. Anote aí, plena, é ilimitado, para o proteger e te posicionar seguramente no mundo que deixa cicatrizes em mim e você. A palavra de Deus no Antigo Testamento é Deus se comunicando para que você viva no mundo que vai te deixar cicatrizes. E a palavra de Deus em todo o seu cenário, em todo o seu contexto, ela foi dada para te proteger e te posicionar seguramente melhor, te posicionar melhor do que aqueles que não amam a Deus, no mundo que deixa cicatrizes. Todo mundo aqui carrega um tipo de cicatriz. Eu acredito que ninguém vai afirmar que não carrega cicatriz. Mas eis o problema. Existe um grande problema. Deus sempre quis se comunicar com o ser humano, mas o ser humano rejeitou essa palavra, essa conversa. A palavra de Deus é conversa. Começa com conversa. Uma comunicação, o homem sempre rejeitou, o ser humano sempre rejeitou. E vem a criação, e vem a conversa antes da queda. O Senhor cria e conversa com a sua criação. A conversa sempre iniciou intencionalmente pelo Criador em Gênesis 2. A raiz do problema é que o ser humano não quer conversar com Deus. Não quer conversar com Deus. Quando Deus diz não faça isso, entendimento do bem, do que é bem e do que é mal, sou eu quem defino e não você. É assim que está lá em Gênesis 3. Tá? Em Gênesis 3, se você for estudar em casa, o Senhor fala assim, o entendimento do que é o bem e do que é o mal, eu que defino. Então não tenta entender por você mesmo. Aí vem Satanás, não é bem assim não. Se você entender por si mesmo o que é o bem e o que é o mal, você vai se dar bem, você não vai morrer não. Segura a onda, está tranquilo. Aí acontece a queda. Na queda, aquele casal se esconde de Deus porque existe uma queda moral, um distanciamento de Deus, e eles se escondem. O Senhor chamou, perguntou onde você está, e Adão responde, eu ouvi que estava andando pelo jardim, me escondi, tive medo porque eu estava nu. Queda, o casal não quer conversar com Deus. Começa assim, Deus quer conversar. O ser humano não quer conversar com Deus. Aí vem algumas consequências. Quais são as consequências de porque o homem
não quer conversar com Deus. Esse texto é a raiz do problema. Não quer conversa com Deus. Tudo começa assim. Durante todas as Escrituras, você verá que os seres humanos não querem conversar com Deus. E Deus quer conversar com o ser humano. Então, o que acontece pela queda? Transferência de culpa. Então, pessoas começam a viver, já que se caíram, a palavra de Deus já não é mais preponderante em sua vida, e o que é o bem e o que é o mal é definido por si mesmo. Então, quais são as consequências? Transferência de culpa. No verso 12 de Gênesis 3, o problema foi a mulher que tu me deste. Transferência de culpa. O mundo vive sempre transferindo culpa da sua desgraça a terceiros. Você vai aconselhar casal, você ouve cada um separadamente, a culpa é do outro. Dificilmente alguém assume que a culpa é própria. Transferência de culpa, mas não é só casal, é qualquer, ideologias políticas. A transferência de culpa é de uma coloca a culpa na outra, que o mundo não dá certo. Partidos políticos, a transferência de culpa em relação a algo que não deu certo dentro da sua casa, ou na sua empresa, ou nos seus negócios. Transferência de culpa é consequência do ser humano que não quer conversar com Deus, não quer ouvir o que Deus tem a dizer. Outra coisa que acontece após a queda é o sofrimento. Sofrimento, Deus intencionalmente envia o sofrimento. Agora, vocês não querem conversar comigo? Vai ser enviado o sofrimento. Gênesis capítulo 3, verso 16 a 19. O Senhor envia lá uma lista de sofrimentos. Ali são sofrimentos básicos, mas se fosse escrever todos, não caberia. Em outras palavras, o que Deus fala para quem não quer conversar com Ele? Vocês pensaram que seriam independentes, mas terão dores e terão crises existenciais para se lembrarem do Criador por meio do sofrimento. C.S. Lewis escreveu no livro, um famosíssimo dele, chamado O Problema do Sofrimento, que ele escreveu que o sofrimento é o megafone de Deus. Para quem é muito novo aí e não sabe o que é megafone, é aquela paradinha que o cara tem um imã que faz, talvez, eu nem estou sabendo explicar isso direito, quem for mais velho do que eu, que a pessoa fala, é energizado numa bateria e fala mais alto. O sofrimento faz as pessoas, até ateu, dizer, ai meu Deus, Então, vem consequência da queda, sofrimento. Lá em Gênesis 3, verso 16 a 19, há alguma lista de sofrimentos. Agora tudo será hostilidade. O cenário no mundo será esquisitinho. E você vai sofrer, você vai suar. Até o seu trabalho vai ser penoso. Quem pode dizer aqui que não tem problema com o seu trabalho? Por causa da queda, por causa do pecado. O pecado são pessoas trabalhando juntas e gera problema, E vem a economia, recursos escassos. Você tem que saber a controlar isso. Outra coisa de consequência da queda também é que Satanás se tornou nosso inimigo. Em Gênesis 3,15, um inimigo implacável tentando tornar você e eu sábios por nós mesmos. Você sabia disso? Que Satanás não vem com um livro de Satanás para você. Não vem não. Com as ideias dele, não vem. Satanás quer que você escreva um livro meu, com as minhas próprias ideias. Sabia disso? Satanás não quer que você siga a regra dele. Satanás quer que você siga a regra sua. Porque a queda começou quando os seres humanos queriam discernir o bem e o mal por si mesmo. Então, ele vai o tempo todo na sua interpretação de casamento, na sua relação conjugal, na sua vida profissional, na sua vida como cidadão. Ele vai querer te instigar o tempo todo a você entender o que é bem e o que é o mal por você mesmo. E por isso que a gente entra em crises. Por causa da queda também, a sabedoria humana é limitada, a gente é limitado em sabedoria, em onipotência. A gente não tem onipotência, a gente não tem onipresença e a gente não tem onisciência. Só Deus que tem. Então a gente, por vezes, encontra que uma única solução é dissimular e matar o próximo. Se ele te fizer sentir rejeitado. Sabia disso?
Gênesis 4:8, Caim matou Abel, porque Caim se sentiu rejeitado por causa do irmão. Olha para o mundo, olha para o cenário. Pessoas querendo matar umas às outras porque se sentem rejeitadas por alguém. Eu estava conversando ontem de um rapaz que ele não conversa com o pai. Um rapaz que não conversa com o pai, porque ele se sente que o pai o rejeitou, né? E ele anulou, ele cancelou esse pai. É um coração que está endurecido pela sua própria sabedoria. Há pessoas, por exemplo, eu tenho um exemplo, que eu até citei aqui, de um homem adoecido numa cama sem andar. Enquanto ele não se reconciliou com um parente dele, que ele estava odiando, ele não voltou a andar. No dia que esse parente foi dentro do quarto dele, e eles conversaram e choraram juntos e se perdoaram, naquele mesmo momento, aquele homem voltou a andar. O pecado, o cenário, após queda, faz a gente dissimular com o outro. Dissimular é ter duas faces, né? Simular uma coisa, depois simular outra e matar. E Jesus ensinou que matar não é só o fisicamente, em Mateus capítulo 5. O matar é o cancelamento, é o ódio. Odiar também é matar. Jesus, ele explica melhor a lei, né? Então, e a queda também ensina que a gente se defende matando. Aquele que aparece na frente, se nos ferir, a gente quer ferir também e matar numa proporção, ferir numa proporção maior. Isso aqui é Lameque. Lameque faz um cântico. Em Gênesis 4:23 tem uma música macabra, né? Eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Ele chama a mulher dele e fala isso. Alguém me feriu, eu matei. Um jovem me pisou, eu matei. Então, não é olho por olho, dente por dente, é pior. Eu faço pior. Se defender matando. Tem uma galera querendo arma. Arma para se defender, não. É arma para matar. O Evangelho diz que quando alguém tenta se defender, entendendo por si mesmo o que é bem e o que é o mal, ele vai com uma intensidade maior. Inclusive, eu já tive experiência assim, né? Isso faz parte da natureza humana caída. Agora, olha que coisa boa. A morte não foi imediata. Deus disse que se vocês desobedecerem e comerem daquela árvore, vocês morrerão. Aí eu vi um vídeo que alguém pergunta para um teólogo, esqueci o nome dele agora, não é novidade, eu esqueci o nome, né? E fala assim, peraí, se aconteceu a queda e tudo foi uma desgraça, por que então que Deus permitiu que continuasse uma história de sofrimento? Aí esse pastor, ele fala assim, ô barro, você é barro, Deus poderia, de fato, imediatamente cancelado, anulado, exterminado tudo, porque Ele é soberano, santo, perfeito. A criatura se revoltou contra o pecador. Ele poderia, naquele segundo, acabar com tudo. Só que a morte não foi imediata, porque bondade de Deus. Bondade de Deus. E a gente tem história de séculos, onde Deus está trabalhando na história para redimir-nos, para nos fazer uma reviravolta, conforme o Lucas pregou no domingo passado, e restaurar todas as coisas pela sua bondade. E aí o mal se alastra exponencialmente. Em Gênesis 6, no capítulo 6, versos 5 e 6, Deus observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos. A perversidade é exponencialmente, não é 1 mais 1 mais 1 mais 1, não. É elevado ao quadrado a 1000. Perversidade e maldade a gente consegue alastrar de uma maneira muito, muito fácil e muito prática. E o Senhor viu que na terra, a história do Evangelho, que o Senhor viu que
Ele decidiu eliminar, lá em Gênesis, mas a bondade, ele viu Noé. Né? A terra estava cheia de violência, mas ele continuou se comunicando com os seres humanos. Deus olha para Noé e diz para ele assim: eu vou com você firmar a minha aliança. Aí tem a história da arca, do dilúvio, e a aliança foi firmada e desenvolvida em séculos dessa linha de tempo de redenção. Se você está chateado que Deus permitiu séculos a gente viver em sofrimento, isso é graça. Porque você e eu não poderíamos nem existir, nem ter uma reviravolta, plot twist para a eternidade. Aí o Evangelho mostra Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Deus escreveu. Então Deus, para se comunicar, ele começa o quê? Escrevendo. Olha aí. Deus começa a conversar, então, melhor com o ser humano escrevendo. E disse assim, a Moisés: mais uma vez o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e entregou a mim. Deus escreveu nas tábuas de pedra. Foi Deus que escreveu. E 2 vezes. Porque a primeira Moisés quebrou. Porque a turma foi louca. Né? Os seres humanos são loucos, perversos. Moisés desce e quebra tudo. Aí Deus vai lá e escreve de novo. Se eu fosse Deus, já tinha acabado há muito tempo isso aqui. Escrever de novo. Olha que paciência para se comunicar, para conversar. Em Deuteronômio é a repetição, né, da lei. O Senhor escreveu de novo e entregou a mim, disse Moisés. E aí o povo com medo, né, com medo de Deus, pelos trovões, a som da trombeta, ele escreveu no monte Sinai, e eles falam assim, fale você, Moisés, conosco, e não Deus. Ou seja, aí medo de Deus, começa a se esconder de Deus porque é perverso. Eu quero intermediário. Moisés, você é o nosso intermediário. Fale você, e não vamos falar diretamente com Deus, não. Mas Deus avisou para Moisés, como ele é onisciente, que o povo interromperia essa comunicação no futuro. Em Deuteronômio 31, que isso é para você estudar em casa, em Deuteronômio 31, 16 a 18, o Senhor chama Moisés e fala assim: você vai morrer, essa galera aí, que viu todos os milagres que eu fiz, a descendência deles vão se afastar de mim, não vão querer ter conversa comigo. E Deuteronômio 31, verso 19, o Senhor pede para que Moisés escrevesse uma música. Sabiam disso? E a música é para ensinar os filhos de Israel o quanto eles eram maus, o quanto de bom que Deus foi com eles na vida diária deles. Faça eles cantarem, para que este cântico, essa música vai ser testemunha no dia do juízo. Olha só. Então, Deus, no seu amor e bondade, então Deus escreveu, não foi? Agora Deus cantou. Deus cantou. Olha que Deus sensacional quando quer comunicar com a gente. Deus cantou em Deuteronômio 32, se você for ler, é um cântico, que começa assim: goteja o meu ensinamento como chuva sobre vocês, né? E fala da bondade de Deus, mas vocês vão rejeitar a mim. Olha para a história de Israel secular e vê o cumprimento dessa profecia, desse cântico. Eles rejeitaram a Deus e até hoje estão em estado de rebeldia contra Deus. Tem igrejas que colocam a bandeirinha de Israel, né, pendurada lá na frente. Gente, está promovendo um povo rebelde contra o Senhor até hoje. Isso aqui não é xenofobia, isso aqui é evangelho, isso aqui é teologia. Eles estão rebeldes contra o Senhor até hoje. É claro que há israelenses convertidos a Deus lá, tem igreja lá, mas é muito pouco. Aí o tempo passou, então Deus escreveu e Deus cantou. Aí vem Juízes, que diz assim: cada um fazia o que bem queria, influência da queda. Esqueceram. Logo depois do cântico, passa pouco tempo, vem Juízes, e os Juízes começa vários capítulos assim, cada um fazia o que bem queria, ou seja, o bem e o mal quem interpreta sou eu. Então o que é bem, eu que entendo, e não Deus. O que é mal também sou eu que entendo, e não Deus. Aí vem o Senhor
Em Deuteronômio 31, 16 e 19, acho que eu coloquei, não coloquei. Eita. Diz assim, ó, no cântico, ó, escreva as palavras dessa canção, ensine aos israelitas, ajude o povo a aprendê-la para que ela sirva de testemunha a meu favor contra eles. A rejeição então continua na história. Vem 1 Samuel 8, o povo rejeita o governo direto de Deus, teocracia. A gente está fazendo um panorama do Evangelho, tá? Vem Deus, o povo não quer mais Deus falando direto com um representante, que é um rei, um monarca. O povo rejeita. E aí vem Davi, vem Salomão. Mais séculos se passaram e o ser humano não desejou ouvir conversa com Deus. Não desejou ouvir a Deus. É isso que a Bíblia mostra. A Bíblia foi escrita, inclusive, para revelar Jesus, mas também para provar que nós não gostamos de ouvir o que Deus tem a dizer. Aí Deus insistiu numa conversa intencional. A Bíblia mostra Deus insistindo. Aí Deus envia os profetas. Os livros dos profetas é Deus insistindo em conversar. Surgiram breves momentos de avivamento. Encontraram o livro empoeirado no tempo de Josias, e quando eles leram a lei de Deus, viram que eles estavam descumprindo tudo. Há um momento breve de arrependimento, está lá em 2 Reis, capítulo 22, verso 13. Aí na linha de redenção, na linha do tempo da redenção, o povo ainda abandona o temor ao Senhor frequentemente. Aí sabe o que Deus faz agora, gente? Primeiro Deus escreveu, depois Deus desenhou. Agora primeiro Deus escreveu, segundo Deus cantou. Agora Deus desenhou e teatralizou. Existe essa palavra, tá? Eu pesquisei. Teatralizou. Sabe, quem lembra? Quem é esse profeta aqui? Alguém lembra? O profeta mais didático das Escrituras. Ezequiel. Ezequiel capítulo 4. O Senhor fala para ele de uma maneira espetacular para desenhar, fazer o desenho de Jerusalém cercada e teatralizar. Que didática espantosa. Olha só Deus comunicando com os seres humanos. Escreveu, cantou e agora desenhou e teatralizou. Vocês estão entendendo? A gente vai chegar num ponto que vai pegar para nós aqui. Que didática. O Senhor fala assim, pega uma tabuinha de barro, que era a folha de caderno, e desenha a cidade de Jerusalém. Faça um cerco de armas de guerra contra ela. Deite sobre o seu lado esquerdo por 390 dias. Gente, nossa. 390 dias, todos os dias o profeta Ezequiel deitava do lado esquerdo. E a galera passando e vendo. Gente, 390 dias, gente. O galardão desse camarada vai ser grande. Representando os anos da iniquidade dessa cidade. 390 anos que Jerusalém estava buscando falsos deuses. Não queria conversa com Deus e não ouvia o que Deus tinha a dizer. 390 dias representam 390 anos. É muito tempo, gente. Aí depois, deite sobre o seu lado direito por 40 dias. E comece a profetizar juízo sobre a cidade. Eu estou avisando. Estou avisando, me ouçam, eu quero falar, eu estou falando, vocês não querem me ouvir. Né? Olha que Deus, 390 de um lado, 40 dias do outro, profetizando, vai acontecer uma desgraça com vocês não estão querendo conversar com Deus. Deus quer conversar, Deus quer orientar sabedoria para vocês serem gente de verdade. E eu achei essa arte assim, maravilhosa, só não tem crédito, eu peguei na internet lá. O povo não deu ouvido não, gente. Aí vem o Império Babilônico e acabou com eles. Então Deus escreveu, Deus cantou, Deus desenhou, Deus teatralizou. Teatralizou. Resultado, Isaías fala sobre cansaço por correrem por conta própria, e fadiga até nas coisas mais simples. Lembre do que está escrito em Provérbios, começa com tristeza, pelos problemas, aí abaixa o semblante, aí a gente começa a disfarçar,
aí a gente tem a sensação de esmagamento, e aí passa a se tornar todos os dias. Porque Provérbios disse que o temor do Senhor é a fonte da sabedoria. A gente às vezes se esquece. Aí vem Isaías, no capítulo 40, que diz assim: vocês estão reclamando do que se passa com vocês? Que Deus não se importa com seus problemas, com seus direitos? Você não os ouviu, não entendeu Deus, o que Deus já disse? Deus é Senhor, Deus é eterno, Deus é Criador de toda a terra. Deus não perde forças e nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Então, vocês estão reclamando, estão numa situação terrível porque não ouviram Deus. Em outras palavras, Ele escreveu, Ele cantou, Ele desenhou, Ele teatralizou, e vocês continuam numa furada, numa vida horrorosa. E aí, Deus, aquele que queria conversar com você, é Criador. Aquele que quer conversar com você não perde força. Aquele que quer conversar com você, a sabedoria dele é tão profunda que não dá para medir, mas vocês não quiseram. Mas aí vem aqui esse texto famoso que todo mundo conhece. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Que texto! Viver esse texto não é fácil, porque a gente não gosta de ouvir a Deus. O contexto de Isaías 40 também diz que Deus, os povos da terra, a terra é como grãos numa balança que nem mexe, de tanto poder que Ele tem, e Ele sustenta toda a terra, né? E os mares do oceano é como uma gota d'água num balde para Ele, de tão maior que Ele é. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, vão alto como águias, não se cansam, caminham e não se desfalecem. Então, é o que Deus promete para aqueles que nele confiam. Renovação de forças, resistência em momentos complexos, correr e não se cansar. Eu entendo que correr gera mais desgaste, né? Então, são momentos da vida que a gente passa de complexidades. Então Deus dá resistência em momentos complexos, esse texto está dizendo, e o caminho e não desfalece, porque caminhar são coisa fácil, não é? Então significa, nos momentos normais, ordinários da vida, né, a gente vai ter também resistência, porque quando vem o pânico, a depressão em nós, a gente perde resistência até nas coisas mais básicas da vida, a gente não consegue fazer. Nem lavar um copo, né? Nem levantar da cama. Tá aqui uma psicóloga com a gente que sabe o que é bem isso, as queixas dos pacientes. E tá aqui eu e você que já passamos, talvez já passamos por situação assim. Aí então, Deus escreveu, Deus cantou, Deus desenhou, Deus teatralizou e ainda quer falar comigo e com você. Deus te fez humano. Aí vem João, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Estava no princípio com Deus, por meio dele criou todas as coisas, sem ele nada foi criado. Ele veio, a palavra se tornou humana. Escreveu, cantou, desenhou, teatralizou, encarnou. Tentativa de comunicação sucessivas na história da redenção. Ele poderia ter acabado com tudo lá em Gênesis 3, mas bondade e misericórdia de Deus. Aí o que aconteceu? Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Não quiseram ouvir Deus. Não quiseram ouvir Deus. Deus não resolveu tudo lá atrás, matando todo mundo, eliminando todo resquício humano do cosmos, porque a resposta é: Deus é bom, misericordioso, amoroso,
é um Deus de caráter, é um Deus de caráter lindo, é um Deus justo. E os seres humanos são maus, não querem ouvir a Deus. E até hoje Deus está se comunicando conosco e ainda nos chama para uma conversa. Deus se fez humano, então no Novo Testamento, para falar ainda melhor. Em Hebreus capítulo 1 diz que nos últimos dias, antes ele falou pelos profetas, lembra de Ezequiel? Nos últimos dias ele nos falou pelo seu Filho, por meio do seu Filho. Então, para mim, a melhor definição para a palavra de Deus no Novo Testamento é essa: Deus se comunicando pessoalmente agora. Antes escreveu, cantou, desenhou, teatralizou. Agora é pessoalmente, por meio do Filho. Comunicando pessoalmente com o ser humano, com orientações da sua plena sabedoria para proteger o ser humano e o posicionar seguramente no mundo que deixa marcas, no mundo que deixa cicatrizes. E como vimos, estamos debaixo do efeito da queda e da intensa influência que o pecado exerce no psiquismo dos seres humanos. Agora nós vamos fazer uma reflexão para encerrar. Agora que pega para nós. Na sua história, aquilo que está incomodando a sua história. Por acaso, tem havido transferência de culpa e você não tem olhado para Deus? A culpa é do mundo, a culpa é das pessoas, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é da família, a culpa da política, transferência de culpa, mas o texto diz que ele tem a terra sob suas mãos. Você está passando por sofrimento? Deve estar. Todo mundo passa por sofrimento. Faz parte. Mas nesse sofrimento, você está olhando para a redenção? Você e eu estamos olhando para a conversa que Deus tem a nos dizer? Confie em mim. O temor ao Senhor é o princípio de todo conhecimento. No seu entendimento do que é bem e o que é mal, você está caindo na cilada de Satanás, do inimigo, de Gênesis 3,15. O bem é o que você vê ou é o que o Deus fala? O mal é o que o Deus fala o que é mal ou o que você acha que é mal? É você quem define? Por exemplo, tem um livro que eu li, Albert Muller, que ele fala que um advogado cita para os seus alunos do escritório de advocacia, os seus associados: vocês vão ter que mudar o que é conceito de bem para vocês ganharem as ações. Né? Interessante isso. A gente muda o conceito de bem conforme nossos próprios critérios. Se você foi rejeitado na sua vida, está sendo rejeitado por alguém, pelo seu patrão, na sua família, etc, etc. Você está com vontade de matar? Tem pessoas da sua convivência que você vive dissimulando com elas, tem duas faces. Você está com ódio dessa pessoa e não conseguiu perdoar. Faz parte dos efeitos da queda. Suas reações, qual é a proporção da sua reação quando você está numa crise conjugal? Lameque disse que se feriu, ele matou. Né? Não é feriu e feriu, é feriu e matou. Desproporcional, quando alguém te enfrenta, você tem entendido que Deus é bom o tempo todo, em todos os séculos, e Ele tem tentado o tempo todo comunicar comigo e com você? O tempo todo Deus está comunicando comigo e com você, e o Deus humano falou na língua dos homens. Existe um texto que Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia, para encerrar já: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Jesus é rei. Alguns acham que foi provocativo, ou outros acham que Pilatos de fato entendeu. Mas não interessa. A gente sabe que pelo Evangelho Jesus é rei. Mas olha só, como que Deus, até na plaquinha da cruz, Deus se esforçando para comunicar com todo mundo. O texto diz assim, no verso 20, e na placa estava escrito, aramaico,
em aramaico, latim e grego. Aramaico, a língua mais falada no Oriente. O latim, falado pelo Império Romano. E o grego, que se tornou uma língua após a ascensão de Alexandre o Grande, se espalhou também pelo mundo inteiro. E Deus se comunicando na placa na cruz. Não interessa se Pilatos colocou de zoeira com os judeus ou se ele creu. Deus comunica com os seres humanos que ele é rei. Em aramaico, latim, grego e português. Ele está falando para nós hoje, nessa noite, que ele é rei na sua vida. Amém. Você acredita? Amém. Você quer? E se ele é rei na sua vida, deixa de medo. A palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, diz que a palavra de Deus penetra até dividir alma e espírito. Agora eu queria pedir para você curvar a sua cabeça. Ela traz à luz pensamentos e desejos mais íntimos do coração. Deus falou em aramaico, latim, grego e está falando conosco em português. Você acredita que Deus é poder onisciente, onipotente, onipresente? E está se cansando em coisas mais complexas? Ou se cansando em coisas mais simples? Porque não acredita na soberania dele? Deus escreveu, cantou, desenhou, teatralizou e veio fisicamente te mostrar que ele reina. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é aplicar o que ele está falando com você e comigo. E muitas vezes nós não queremos ouvir a Deus. A gente não quer fazer o que ele pede, e sim o que a gente quer fazer. A gente, às vezes, se alimenta mais do Twitter, do Instagram, do Facebook, das páginas de jornais, dos políticos que a gente admira, dá mais importância a tempo com eles do que com o que Deus tem a dizer. Muitas vezes nós damos mais importância ao que outras pessoas, influências, têm a dizer do que Deus está dizendo. Se Deus escreveu, Deus cantou, teatralizou e veio fisicamente mostrar que ele reina, lembra do cântico que ele pediu para Moisés escrever, para cantar? Ele escreve que esse cântico será usado como testemunho. Os séculos da história serão usados como testemunhas no dia do juízo. Então existe graça, misericórdia por séculos. Tem aquele texto famosíssimo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Era para ser consumido um segundo depois da queda. Mas o texto diz que sua misericórdia não tem fim, então tem graça. Mas não podemos deixar de pensar no juízo de Deus. E muitas vezes a gente carrega as marcas, que a gente vai carregar mesmo, mas ela fica cutucando as marcas e não aceitando as marcas num Deus que fisicamente veio e ressuscitou com marcas. Marcas nas mãos, nos pés e no tronco. O mundo te traz marcas, mas você ouve o mundo ou ouve o Deus que te transformará e fará uma reviravolta, plot twist na sua vida, na história da redenção? Ó Deus, oramos aqui nesse momento, te agradecemos. E eu me lembrei aqui agora da oração ensinada pelo seu Filho Jesus. Pai nosso que estás no céu. Se tem pessoas aqui que não se sente amado pelo Pai Celestial, Espírito Santo, toca nesse coração agora para se sentir como filho. E se tem pessoas aqui nessa noite que não se posicionou como filho de Deus, não se entregou a Jesus, que se entregue a Jesus. E o texto de João capítulo 1 diz que todos que receberam se tornaram filhos de Deus. Então na oração, Pai nosso que estás no céu, Senhor, que cada um que está aqui presente te veja como um pai, conforme foi dito no Dia das Mães, um pai que tem as características, funcionalidades e caráter, inclusive agregados nele de pai e de mãe. Ó Deus, santificado seja o teu nome, que o teu nome seja reconhecido pelo mundo
por causa da nossa vida, a gente santifica o Teu nome, Senhor, e não entra na pilha do mundo. Venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Deus, ajude-nos a entender que o que nós estamos passando hoje não está fora do Seu controle e do Seu cuidado. Não deixa a gente entrar em pânico. Nos livre da depressão, Senhor. Nos livre do pânico. Perdoe nossos pecados, Senhor. Ó Deus, se porventura, Senhor, levanta pessoas para nos ajudar. Levante, se porventura for necessário, Senhor, a terapia para a gente colocar os pensamentos no lugar e entender melhor a Sua palavra. Levante, Senhor, pessoas com consciência do conhecimento dos pensamentos humanos, Senhor, para nos ajudar. Ó Deus, se for preciso, Senhor, se alguém aqui esteja tomando uma medicação, Senhor, para colocar os pensamentos em ajuste, Senhor, que essa medicação seja considerada como graça de Deus, mas o Evangelho seja visto como aquele que vai trazer a paz pelo poder do Espírito Santo. Amém. O Evangelho, ele tem poder, Senhor. Sim. O Evangelho é o poder de Deus para tudo que crê. Que nós possamos entender o Evangelho dessa forma, Senhor, como o poder de Deus. Então venha Teu reino, seja feita a Sua vontade na minha vida e na sua vida. E aqueles que estão achando que estão perdidões, desesperados, com medo do futuro, que venha descansar hoje no Senhor. A família é do Senhor, a vida é do Senhor, os filhos são do Senhor, a terra é do Senhor, o momento econômico está na mão do Senhor, o trabalho está na mão do Senhor, o futuro é do Senhor, quem dirige nossos passos é o Senhor. Nós não enxergamos nada pela frente sem a lâmpada da palavra de Deus para iluminar o nosso caminho. Que mude os nossos pensamentos, que transforme os nossos pensamentos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Que Ele seja o centro das nossas vidas, que Ele seja o centro dos nossos problemas, que Ele seja o centro das nossas ansiedades, das nossas crises. Oh Deus. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder.
ao Senhor.